Só um minuto. Deu certo. Pode iniciar a apresentação dele. Eu vou começar a falar sobre o nosso programa Escola da Família. A gente é um programa social do governo do estado de São Paulo. A escola fica aberta todos os sábados e domingos para todas as pessoas da comunidade, alunos, tanto da escola, e para a comunidade em geral, criança, adulto, idoso, todo mundo que quer participar. A gente proporciona diversas atividades. A gente tem 5 eixos norteadores: o esporte, a cultura, qualificação para o trabalho, saúde e aprendizado. A gente conta com equipes permanentes dentro de cada escola, formadas por um professor articulador, que no nosso caso é a Kátia, e universitários bolsistas, que são pessoas que prestam trabalho para a escola e, em troca, a gente recebe a nossa bolsa. Devido à pandemia, as nossas escolas estão todas fechadas, então a gente está fazendo trabalho em home office. E a gente está fazendo orientações com temas relacionados à saúde, educação, legislação e entre outros trabalhos. A gente está apoiando alguns professores e coordenadores com cartazes e atividades para postagem no grupo de WhatsApp deles. E mais tarde a gente vai disponibilizar todos os nossos canais no chat para vocês quem quiser acompanhar, tudo bonitinho. Mas as nossas plataformas são Instagram, Facebook e TikTok e o YouTube. São 4 canais que a gente está postando diariamente ou todo final de semana alguma coisa nova. Agora eu vou passar a palavra para a Sueli, para ela se apresentar, e depois, logo após a apresentação dela, eu vou dar alguns recados. Ok, boa tarde, pessoal. Antes de mais nada, agradeço o convite. Acho que é muito importante a gente estar contribuindo de alguma maneira quando é para levar informações e conhecimento, né? Meu nome é Sueli, eu sou psicóloga clínica, sou formada há 20 anos, mas atuo na área há 7 anos. Trabalho com a terapia cognitivo-comportamental e acho que sempre é importante a gente estar falando aí em questão do que se diz a nossa saúde mental, né? Tanto que o tema acabou sendo Psique em Tempos da Pandemia. Quero aproveitar também para dizer que, além da formação, né, de psicóloga, eu fiz também uma pós-graduação em psicopedagogia e também fiz uma pós com especialização em MBA de RH, Recursos Humanos, porque logo que eu me formei, sempre surge a dúvida para que área a gente vai seguir, né? Mas, no fim, o que realmente eu me identifico é com a área clínica. Então, gostaria de iniciar a apresentação. No final da apresentação, eu deixo meus contatos. Então, caso alguém também queira tirar alguma dúvida, né, mesmo independente aqui da apresentação de hoje, eu fico à disposição, tá? Então, assim, começando sobre o Psique em Tempos de Pandemia... Só um minutinho que eu já fiz alguma coisa aqui errada. Pensando, então, num assunto sobre a nossa mente, né, em tempos de pandemia, não tem como eu iniciar sem trazer para vocês a importância disso, né? Por que é importante a gente preservar a saúde mental? E principalmente agora, nessa época onde ocorrem bastante oscilações em relação ao humor, aos sentimentos que a gente tem, né? Para ter que lidar com tudo isso. Então, antes de eu entrar mais nesse assunto da pandemia, eu queria já trazer alguns números para vocês que, independente da pandemia, a situação referente a alguns transtornos mentais que a gente tem e que são os que estão sendo mais presentes agora nesse momento da pandemia. Então, qual é a importância de preservar, né? Segundo a Organização Mundial da Saúde, agora em 2019, o Brasil está liderando o ranking em depressão e ansiedade. A depressão atinge em torno de 5,8% da população, que é quase 12 milhões aí de brasileiros, né, que sofrem com a doença. A taxa média global, em relação ao que se vê no mundo, é de 4,4% da população, em percentual. Então, o Brasil está bem acima. Na América Latina, o Brasil acaba sendo o país com mais deprimidos. Ele fica atrás só para os Estados Unidos.
A ansiedade, ela tem 9,3% atinge 9,3% dos brasileiros, né, da população, que é cerca de 19 milhões que sofrem com esse problema, e também faz com que o Brasil acabe ocupando o primeiro lugar na lista entre os países do mundo, né? Então, assim, esses dois fatores, essas informações que a Organização Mundial traz, né, em pesquisas, estudos, levantamento que eles fazem, são números bastante preocupantes. Isso em 2019. Em 2018, a Organização Mundial da Saúde, ela estimou que agora em 2020, no ano que a gente está, a depressão seria considerada uma doença, a doença mais incapacitante do mundo. Ela iria perder apenas para as doenças cardíacas. Então, vamos pensar, a gente já está em 2020, e se essa estimativa ainda não se confirmou, que a gente não tem ainda um estudo deste ano atual, mas certamente a gente está bem perto disso, se já não estiver nisso ou até mais, do que eles estavam estimando. Apesar dos dados serem alarmantes, infelizmente, a depressão é um transtorno mental que ainda não é levado tão a sério quanto se deveria. Clinicamente, a gente vê muito, né, a gente que está sempre lidando exatamente com esse tipo de problema, né, na saúde mental, a gente vê, as pessoas têm dificuldade ainda, acha que muitos dos familiares têm dificuldade de aceitar, a gente tem bastante informação hoje sobre, né, já se mudou muito do que era antigamente, mas, no entanto, ainda tem muito preconceito, tem muitas visões erradas ainda sobre a depressão, como por que ocorre, né? Então, deveria ser levado mais a sério. Isso daí já é uma questão de saúde pública, né? A pandemia, ela pode contribuir com o aumento desses índices, porque os transtornos, tanto para transtornos de depressão, ansiedade e outros, tem o transtorno obsessivo-compulsivo, TOC, que tem ocorrido bastante aumento também. Então, assim, por quê? Porque lidar com a incerteza, o desconhecido, gera muita resistência para a gente enquanto indivíduo, né? Gera medo, angústia, estresse. Então, muitas vezes, acaba atingindo também, não só essa área, né, por aquilo que a gente tem de sentimento, mas muitas vezes, o que a pandemia também tem trazido para gerar todo esse medo, angústia e estresse? Ela tem outras esferas que interferem, né? Como o financeiro, a questão política, que às vezes traz insegurança, né? A gente tem que ter uma liderança de governo na qual a gente pudesse se sentir mais tranquilo, confiável, né? O desemprego e a própria doença, né? Então, assim, o que é que ela vai trazer, o que a gente não sabe ainda sobre ela, e toda a questão, assim, de espera sobre a melhora disso, né? Então, vamos falar um pouquinho como cuidar da saúde mental. Para começar a cuidar da mente, a gente precisa entender que sempre que temos um problema é porque não dispomos de ferramentas adequadas para uma situação. Então, simplesmente precisamos desenvolvê-las. Ou seja, o que eu quero dizer aqui? Sempre que ocorre um problema, uma situação, nem sempre a gente realmente tem as melhores formas ou a gente sabe diretamente como lidar com aquilo. Mas isso pode ser desenvolvido, né? Então, a gente precisa buscar estratégias e formas de desenvolver e conseguir lidar melhor com as coisas que ocorrem. E com a pandemia, não temos ferramenta suficiente, né? Por quê? Estamos descobrindo aos poucos como lidar com tudo isso. Então, é muito natural que a gente esteja sempre em alerta, mais tenso do que o normal, né? A gente acaba tendo muito mais oscilações. Um dia a gente está mais angustiado, outro dia passa, no outro dia a gente fica mais irritado. Então, assim, vão ocorrendo coisas que traz mais tensão do que o normal que a gente está acostumado, né? Mas a gente tem que seguir. E porque não temos como evitar a situação. Então, vamos falar um pouquinho como é que a gente consegue preservar essa saúde mental na pandemia, né? Planejando o nosso dia e organizando o nosso tempo. A gente precisa focar em como lidar com tudo isso de maneira mais sensata, né? Pensando nesse planejamento do dia e a organização do tempo, como é? Com essa questão aí de isolamento, muita gente trabalhar em home office, né? Acabar não tendo a sua rotina como era anteriormente,
a gente precisa também buscar uma forma de se organizar com isso, tendo disciplina mesmo no sistema home office, né? Então, assim, até mesmo a questão de acordar, a pessoa ficar, às vezes, o dia inteiro de pijama porque ninguém está vendo, eu estou trabalhando home office mesmo, tudo isso interfere nas nossas emoções, né? Na nossa organização. Então, a gente precisa iniciar o nosso dia como se a gente fosse sair para trabalhar, né? Na mesma rotina que a gente tinha anteriormente. Então, planejar o dia e organizar o tempo é algo que a gente precisa manter com a pandemia e ter uma disciplina para que a gente possa se sentir bem com aquilo que a gente tem para fazer, para resolver. Focar em como lidar com tudo isso de maneira sensata é no sentido de eu não preciso trabalhar as situações, por mais difícil que ela esteja, no momento da raiva, né, querendo resolver no momento onde eu não estou me sentindo bem, né? Então, primeiro vamos focar naquilo que dá para resolver de maneira melhor e no momento certo. Manter contato e se conectar com os amigos e familiares, né? Porque isso é importante, né? A gente está isolado, mas a gente não precisa se distanciar das pessoas, né? As redes sociais, nessa pandemia que a gente tem atualmente, porque em outras que já foram passadas antigamente, não se tinha tanto, né? Esse acesso à rede social, esse contato com mais facilidade. Hoje, a gente ainda tem a pandemia, mas a gente tem um recurso aí da rede social muito grande, na qual a gente pode estar mantendo o contato, se conectando com as pessoas, mantendo relacionamentos, né? Não assistir jornais ou ficar lendo noticiários o tempo todo, né? No começo, principalmente, hoje talvez já se diminuiu um pouco mais, mas o que a gente via era o tanto que as pessoas estavam tão preocupada e querendo tanta informação, mas que elas acabavam se consumindo muito de informações que são negativas, pessimistas, né? E sem muita ideia ainda do que poderia ser feito, como que ia melhorar isso ou não. Então, assim, assistir os jornais ou ficar lendo o tempo todo, isso não é saudável. Claro que é importante a gente se informar, saber. Hoje, todos nós já sabemos o que precisamos fazer, né? Quais são os cuidados necessários que a gente tem que ter. Então, a gente não precisa tanto, no máximo uma vez no dia, eu quero ter uma informação, saber como que está acontecendo, né? Como é que está, para se atualizar, no máximo uma vez ao dia, tá ótimo. E outra, de fonte segura, né? Não podemos dar atenção, além dessa questão de assistir muito ou ler muitos noticiários, não podemos dar muita atenção também a tudo, ou de fontes que talvez não sejam confiáveis, né, das informações. Muito fake aí, news, né? Então, a gente tem que tomar cuidado. Não ficar lamentando e não entrar em desespero, porque isso não vai servir para nada e ainda vai acrescentar mais problemas, né? Então, por quê? Quanto mais a gente lamenta, reclama ou quer resolver as coisas em desespero, a gente sabe que muitas vezes a gente gera mais problemas e conflitos para a nossa vida e para o nosso dia a dia ali para estar solucionando. Negar a situação não ajuda, que é o inverso, né? Algumas pessoas negam a situação como se não fosse essa realidade, como se não fosse bem a situação que a gente está vivendo hoje, né? E isso acaba interferindo e levando às atitudes irresponsáveis. E aí são atitudes que às vezes interferem no coletivo, né? Não só para a pessoa. Acolher os sentimentos e viver um dia de cada vez, né? Independente de pandemia, inclusive, isso é algo que eu trabalho muito com os pacientes que são ansiosos, né? Por exemplo, em relação a viver um dia de cada vez. Não adianta eu ficar pensando lá na frente, né? Daqui 1, 2 meses, o que vai acontecer. Né? A gente tem tanta coisa para viver ainda hoje, e dentro desses 2 meses, tantas coisas podem acontecer. Então, assim, o ideal é a gente ter esse aprendizado com a gente, né? Hoje eu vou trabalhar o que eu posso fazer hoje. O que eu tenho para resolver hoje? O que eu consigo realizar hoje? Né? Esse acolher os sentimentos, de que maneira? A gente preserva a nossa saúde, acolhendo o nosso sentimento no sentido de... A gente precisa ter esse entendimento que agora na pandemia, como eu já falei anteriormente, é natural que a gente esteja diferente em relação às emoções, né? Fica mais tenso, a gente sente mais raiva, mais insegurança,
vários fatores aí de emoções desagradáveis, né? Eu falo desagradáveis porque elas não são ruins, apesar de que é o relato que muitos dizem. Mas por que não é ruim? Que aí seria até uma outra live. Ela não é ruim porque as nossas emoções, ela tem as funções dela, né? Mesmo quando seja para o lado que é desagradável. Então, o acolher o sentimento é isso. Poxa, às vezes a pessoa está triste e ela vai ficando mais irritada porque ela está triste ou porque ela não está lidando com aquilo, não consegue lidar com aquilo. Não, acolha. Peraí, é natural. Pô, hoje eu estou triste por isso, por aquilo, né? Mas assim, não fique o tempo todo nessa tristeza, né? Mas acolher é isso, é entender que tudo bem ter momentos que eu vou estar triste por conta da pandemia, ou por situações que estão ocorrendo na pandemia, né? Então, o acolher é isso, né? Entenda. Depois, um pouquinho para frente, eu vou ensinar como também praticar isso, tá? Não se reprimir e se cobrar tanto quanto a produtividade. Isso é algo que está acontecendo muito, né? Grandes reclamações, principalmente de quem pode já é um pouco ansioso e às vezes acaba desenvolvendo mais ansiedade nesse momento. Por quê? A pessoa, ela pensa que ela teria que estar funcionando como ela funcionou sempre, né? Antes da pandemia, por exemplo. E que agora, às vezes, no trabalho dela, ela não consegue ser tão produtiva quanto antes. E tudo bem, né? É isso que a gente precisa. Isso é acolher também nossos sentimentos. Eu não preciso me cobrar o tempo todo, ficar me reprimindo, punindo, por conta de eu não estar conseguindo realizar algo, né? Como eu realizava antes. E aí, há dicas aqui para enfrentar, né? Então, como que eu posso fazer isso, além de acolher os meus sentimentos? Identificar os pensamentos, né? A terapia cognitiva comportamental, que é a que eu trabalho, a gente acredita muito no nosso funcionamento cognitivo. De que maneira? Sempre vai existir uma situação, dessa situação a gente tem um pensamento, com esse pensamento a gente gera uma emoção, e aí eu vou me comportar mediante aquilo, tá? Então, por que é importante identificar os pensamentos, né? O que é que eu estou pensando para me gerar raiva, né? Por que eu estou com tanta raiva? O que eu pensei sobre isso que está ocorrendo? Ou por que me gerou tristeza? Então, a gente precisa, para enfrentar, a gente precisa conseguir identificar nossos pensamentos. E aí, através do pensamento, a gente vai conseguindo compreender um pouco mais o porquê tanto daquele sentimento que naquele momento pode estar desagradável. Então, um exemplo, tá? Às vezes, tem uma situação aí que você pensou inconscientemente até, muitas vezes, mas por trás do teu pensamento inicial, vai estar a ideia de que alguém foi injusto com você, que alguém te prejudicou, que você foi enganado, né? Então, assim, quem gosta de ser injustiçado, enganado, ofendido, agredido? E aí, quando a gente observa e identifica esse pensamento, a gente consegue compreender mais. Claro que eu tô com raiva por causa disso, ninguém gosta disso. E aí, depois dali, é claro que a gente tem que trabalhar outras questões, né? Trazer evidências sobre o pensamento. O que de fato é real no meu pensamento? Por que isso? Nesse momento de pandemia, ou pessoas que já têm ansiedade, sofrem depressão, têm um pensamento sempre muito voltado para o lado negativo. E aí, o trazer evidências, eu preciso entender, será que de fato aquilo está ocorrendo? Quantas vezes isso realmente ocorreu? Será que eu não posso estar pensando de maneira errônea, que a gente chama de erros cognitivos que a gente tem, né? E eles são bastante presentes, os erros, quando a gente está com pensamento negativo. Então, a gente precisa entender, né? Então, trazer essas evidências sobre o pensamento seria isso. O que de fato está acontecendo sobre isso que eu estou pensando, né? Então, vamos supor, uma paciente, uma vez, relatava para mim, ela tinha bastante ansiedade, e ela sempre relatava que ela achava que alguém ia entrar e assaltar a casa dela, né? Então, vamos trabalhar as evidências? Quantas vezes você já foi assaltada? Quantas vezes entrou alguém na sua casa? Né? Fui fazendo questionamentos de evidência para a gente saber se de fato existia alguma coisa real que já tivesse acontecido em relação a esse pensamento que ela tinha frequente.
tá? Então, isso é trazer evidências. Pensar no lado bom das coisas, então, encontrar outros significados, né, para a nossa vida. Então, de repente, por exemplo, agora na pandemia, né, muitas coisas traz essas angústias, esses medos, essas inseguranças, mas também talvez a gente tenha a oportunidade ou um pouquinho mais de tempo de pensar em coisas que a gente gosta e nunca teve oportunidade de fazer, ou o que eu posso fazer de diferente para melhorar o meu dia, né? Então, dá para a gente buscar outros significados, outros propósitos que talvez antes a gente, por conta, às vezes, até de falta de tempo, não conseguia fazer. Praticar exercício físico, técnicas de relaxamento, como meditação, yoga, né? O exercício físico, ele é muito importante. Pensando na saúde mental, quero trazer esse conceito aí para vocês. O nosso organismo e o nosso cérebro, ele libera muito neurotransmissores, que são uma forma de um mensageiro no nosso cérebro, e que ele libera várias substâncias naturais, né? Então, são substâncias químicas naturais, que são alguns hormônios, na qual são muito importantes, principalmente pensando na saúde mental, porque ele ajuda naquilo que interfere em sono, apetite, humor. Então, tem muitos hormônios aí que estão envolvidos com tudo isso. E aí, a prática de exercício contínua, né? Assim, tem que ser uma coisa. Não adianta eu fazer uma vez, aí eu faço uma atividade agora, daqui um mês eu faço mais um dia. Não, tem que ser algo que tenha uma continuidade. Alimentar-se de ideias que tragam esperança e conforto. Então, assim, quando perceber que está muito com pensamentos assim, avalia, comece a focar e trazer coisas que possam ser de mais esperança, que vai te trazer mais conforto. Enfrentar os problemas e medos, né? As pessoas que têm medo, a própria ansiedade que gera muito medo em relação a algumas coisas que possam acontecer, que traz muitas incertezas, o grande problema é que às vezes a pessoa quer fugir daquilo, porque ela entende que ela fugindo, ela alivia aquela sensação, aquele sentimento que ela tem. E os estudos comprovam que é totalmente ao contrário, né? Quanto mais a gente enfrenta as nossas dificuldades, nossos medos, mais a gente vai diminuindo a nossa ansiedade, porque a gente começa a identificar e ver que muito dos nossos medos, na verdade, podem nem ocorrer, né? Principalmente quando é pensamento. Muitas vezes a gente tem tantos pensamentos que nem são fatos, né? Que nem ocorrem. Como mudar, então, alguns pensamentos negativos? Aqui eu citei alguns pensando na pandemia para ter mais relação com o assunto que a gente está discutindo. Então, vamos supor, às vezes a pessoa pensa, será que vão me contaminar? Como é que eu poderia mudar esse pensamento para focar mais numa coisa de esperança, né, e de mais conforto? Eu poderia pensar, o que posso fazer para me proteger, né? Porque assim, será que vou me contaminar? Então eu preciso pensar assim, eu estou trabalhando para que isso, para que minimize o risco, né? Eu estou tendo os meus autocuidados para isso. Então, ao invés de eu ficar pensando nisso, se eu vou ou não me contaminar, vamos pensar o que eu posso fazer para me proteger. Eu estou me cuidando, né? Eu estou tomando os cuidados necessários. Então, são perguntas que trazem mais conforto. E até mesmo pensar, não, mas espera aí, o risco é menor, eu estou fazendo tudo o que é necessário. Então, é mudar o pensamento para aquilo que vai te trazer um conforto maior. E se alguém que amo se contaminar, né? Se alguém que eu amo se contaminar, eu posso alterar esse pensamento e trazer pensamentos que vão ser mais favoráveis, né? Como posso ajudar a mim e aos outros neste momento? O que é que eu posso estar fazendo para evitar tanto a minha contaminação quanto a do outro que eu amo, né? As coisas não vão mais ser como antes. Como é que eu quero ser depois que tudo isso passar? Né? Então, é aquilo que eu até falei de significado, propósito, né? O que é que eu posso enxergar de bom sobre isso que está acontecendo? Porque mesmo nas situações mais difíceis, sempre tem algo de aprendizado para a gente evoluir como ser humano, né? Então, como eu quero ser depois de tudo isso passar? É mais confortável eu pensar isso. Eu vou estar focando em algo que me traz um pouco mais de esperança, né? Então, esses são alguns tipos de pensamentos que eu coloquei para citar para vocês. Achei interessante uma informação, estudando um artigo há um tempo atrás,
Steven Taylor, ele é um psicólogo do Departamento de Psiquiatria da Universidade da Colômbia Britânica, lá no Canadá. E ele estudou anos sobre pandemias, e por quase 2 anos ele trabalhou em cima de um livro que ele até deu o título de A Psicologia das Pandemias. É uma pena que ainda não tem tradução em português, só que o artigo publicado, sim, e o artigo ele resume bem o que ele quis pesquisar sobre pandemias, né? E o interessante disso é que essa pesquisa ele já iniciou bem anos atrás, e em 2019, em dezembro, foi quando ele finalizou o livro, né? E aí, logo em seguida, estourou aí a pandemia atual. Então, se alguém quiser dar uma lida sobre alguns assuntos a mais, em relação à pandemia, né, com a psicologia e a nossa mente, achei interessante o conteúdo do artigo dele. E o que eu mais gostei dele, que eu trouxe até para falar um pouco disso, é que ele colocou, assim, uma frase que é importante, né? Que baseado nos estudos que ele fez sobre outras pandemias que já ocorreram aí no mundo, ele fala assim, a história nos ensinou que as pessoas são resilientes, né? Então, assim, um termo que se usa muito, né, resiliência hoje, no sentido de que é a capacidade que nós, enquanto seres humanos, temos de realmente conseguir se adequar às mudanças. Existem as dificuldades? Sim. Gera vários fatores? Sim. Mas a gente tem uma adaptação muito grande em relação às coisas, né? Mesmo quando elas são... como a pandemia hoje atual, né, que interfere tantos fatores, são tantas coisas aí que ocorrem e que ela pode trazer de prejuízo, né, como eu citei lá naquelas outras esferas, é financeira, é desemprego, são tantas áreas, né, não é só a doença em si, começa a se ter tantas outras variáveis aí que se interferem, e que se a gente não cuidar, como é que a nossa mente vai se manter saudável, né? E aí a saúde mental... Ela é tão importante quanto a saúde física, mas ainda existe um olhar bem diferenciado, né? Porque às vezes é uma dor que não é visível e percebida como uma dor que dói, sei lá, vamos supor que dói o seu joelho, e aí você percebe que você tem que ir rapidamente no ortopedista, né, para identificar o que é, ser medicado. A dor mental, ela leva mais tempo, né? As pessoas vão passando por aquilo, muitas vezes acham que não é nada, ou a dificuldade de lidar com aquilo mesmo, então acaba tendo, não busca-se ajuda como a questão física. E tem muitas doenças físicas do corpo que têm relação com as questões emocionais, né? E aí, como não tratar a saúde mental? Então, é algo que não dá para ser dividido, né? Precisamos cuidar do nosso corpo e mente, é o ser humano como inteiro. E eu queria deixar uma mensagem em relação a essa questão aí da importância da pandemia, porque depois eu vou entrar sobre a depressão infantil, né? Nós, enquanto indivíduo, nós temos uma quantidade limitada de energia, tanto biológica quanto espiritual. Por isso, devemos utilizar de forma sábia. E aí, como é que a gente faz isso, né? Focando no que estão ao nosso controle. O que é que está ao meu alcance? O que é que eu dou conta? O que eu posso fazer? Né? A gente precisa entender que a gente tem os nossos limites, né? Que nós não temos todas as habilidades possíveis e que tudo bem, né? Cada um precisa buscar aquilo, ou se é algo que deseja desenvolver, tem tantas coisas que eu não sei, mas que eu posso desenvolver. Então, assim, mas pensando principalmente na pandemia, o que eu quero trazer dessa mensagem? Que o foco precisa estar naquilo que eu tenho controle. Se a gente trabalhar isso, a gente consegue melhorar a nossa saúde mental nesse momento de pandemia, né? Então, o que é que está no meu controle? É eu me cuidar, é eu fazer a higienização necessária, né? É continuar o isolamento, mas não precisa existir o distanciamento, como a gente citou. Então, foca naquilo que é possível para você, que está ao seu alcance, que depende de você fazer, né? Porque muitas vezes a gente foca naquilo que também depende do outro e de coisas que já fogem do nosso controle. E a pandemia é algo que mostra isso para a gente. Ela veio aí para mostrar que nós não temos controle de nada, né? A gente tem controle daquilo que eu posso fazer, usar minha máscara, lavar bem minhas mãos, sair só para o que eu preciso. Agora, está no meu controle eu conseguir resolver e acabar com a pandemia? Não.
Então, a gente acaba ficando na espera, né, de que isso vai melhorar, ou da vacina surgir rapidamente, tá? Então, focar no que estão ao nosso controle é o importante. Deixei aqui os meus dados, se vocês quiserem depois. E agora eu vou, então, iniciar a da depressão infantil, ou alguém vai falar alguma coisa antes? Não, pode continuar. Tá. Então, vamos falar um pouquinho aí da depressão infantil. Eu peguei alguns pontos. Claro que aqui não está tudo, tá? Porque como não é voltado para psicólogos, eu resumi. Eu coloquei mais aquilo que pode ajudar vocês como professores, psicopedagogo, as pessoas que estão participando em geral, que não seja da área da psicologia, da saúde mental, achei que ia ficar muito abrangente e algo que é até muito técnico e que diz mais aos especialistas da área, né? Então, eu vou falar alguns pontos aqui. Por exemplo, como identificar, né? Como é que vocês podem ajudar a identificar a depressão infantil, né? O humor deprimido ou triste, você começa a perceber que a criança, ela está diferente, não é uma tristeza, assim, de algo específico que ocorreu, né? E aí está contínuo, você percebe que aquela semana a criança está a semana toda estranha, que não é do jeito dela, um humor mais triste, né? O estímulo e atribuições negativas. O que seria isso? A criança começa a atribuir assim, eu não consigo, não, eu não sei, não, eu não vou fazer esse desenho, eu não sei fazer isso. Ela fica sempre o tempo todo atribuindo mais coisas negativas daquilo que ela não consegue, que ela não dá conta, né? Alguns casos apresentam mais irritabilidade do que o humor deprimido. É muito comum na infância e na adolescência, ao invés de apresentar tanto humor deprimido, elas podem apresentar muito mais irritabilidade, tá? Então, ocorre o humor deprimido? Ocorre. Só que, às vezes, é difícil identificar porque eles trazem muito mais um movimento de emoção de raiva, irritabilidade. Então, às vezes, até são descritas assim, os amiguinhos começam a falar isso, ou o familiar fala, meu filho, todo mundo fala que meu filho é assim, que começa a descrever eles como raivosos, irritáveis, que facilmente se aborrecem, que são rabugentos, tá? Então, começou a perceber muito isso, também pode ser uma forma de identificar. Elas se sentem inúteis, então, às vezes, você vai ver que a criança, né, como ela verbaliza aquilo lá, de não consigo, não sei fazer, ela está se vendo como uma pessoa se sentindo inútil, sente-se perdida no espaço, então ela começa, às vezes, aquilo que ela participava, brincava, ela já começa a não se sentir tão à vontade naquele espaço que ela estava acostumada, né? São mais distraídas por seus próprios diálogos internos, então elas estão ali nos pensamentos delas, né? Às vezes já nesse sofrimento aí de tristeza por alguma coisa, e aí elas acabam se distraindo mais. Como identificar, né? Até quando chega para a gente na clínica, muitas vezes a criança não vem porque os pais perceberam, vem por conta de que os professores, a escola acabou tendo um olhar diferente, porque está tanto com essa criança, sabe, tanto o comportamento dessa criança em relação ao relacionamento social, aquilo que ela realmente faz, né, que quando ela começa a ficar diferente, a escola percebe, às vezes, até primeiro do que os próprios pais, né, pelo baixo desempenho, começa a apresentar um baixo desempenho escolar, muitas vezes, é muito comum isso acontecer, a maioria, tanto infantil quanto adolescente. Baixa autoestima, você começa a ver que a criança verbaliza, às vezes, as coisas de que ela acha que ela é feia, de que ela é chata, de que ela não, sabe? Então, baixa autoestima. Choro excessivo, principalmente crianças, aquelas menorzinhas mesmo, né? 3 anos, até, 2 anos, né? Elas têm mais dificuldade de expressar algumas dessas outras coisas que eu falei anteriormente. Então, ela vai se manifestar de que forma? Chorando muito, às vezes mudanças comportamentais também são bastante identificadas, tá? Eu quero, assim, deixar claro e ressaltar que os pontos que eu estou colocando aqui são apenas como um sinalizador para vocês, né? É claro que para fazer uma avaliação diagnóstica é muito mais do que isso, tá? A gente precisa avaliar vários itens, qual é o tempo que a criança está apresentando isso, né? Quanto tempo está durando já alguns desses sintomas,
se é a maior parte do dia, o tempo todo, todos os dias. Tem vários outros critérios que são avaliados para que a gente possa fechar um diagnóstico. Então, o que eu estou passando para vocês não são coisas que vocês poderiam já falar, não, aquela criança está com depressão. Não, não é para isso. Mas é identificar sinais e perceber coisas que pode estar, né, de repente, dando uma informação de que seja uma possível depressão, tá? Mas é necessário que a escola, caso de professores, percebam, identifica, mas encaminhe essa criança, né, oriente os pais e encaminhe essa criança para um profissional especializado, que é um psiquiatra ou um psicólogo, para que a gente possa fazer a avaliação diagnóstica correta. Principais sinais e sintomas que ela começa a apresentar, né? Então, além daquela identificação anterior, começa a apresentar alguns outros fatores. A criança apresenta alteração na atenção e concentração. Então, às vezes, uma criança que se concentrava, tinha uma boa atenção, ela já começa a mudar. Anedonia, que é? A perda do prazer, né? Então, você percebe que a criança não tem mais a mesma não tem a mesma alegria, né? Nas coisas que ela gosta, já não se diverte tanto quanto ela está brincando. Então, é nesse sentido. O retraimento social, né? Ela apresenta isso tanto comportamental como afetiva. Então, se ela tinha uma relação mais afetiva, às vezes com um professor ou com um amigo específico, ela passa já a não apresentar mais isso. Até aquele amiguinho que ela gostava muito, às vezes um parente, um primo, alguém que ela gostava de brincar, ela já começa a se afastar. Nem aquilo para ela mais é satisfatório. Então, ela começa a mudar. Então, comportamental é isso. Você começa a ver que ela se distancia, que ela começa a querer ficar mais isolada, né? E o afetivo é nesse sentido. Ela retrai socialmente até das pessoas na qual ela tinha uma relação afetiva boa. Queixas somáticas, né? Recorrentes. Ou seja, está sempre com incapacidade ou falta de vontade em expressar o que sente, o que quer, né? Sempre reclamando de alguma dor física, inclusive, às vezes, né? Queixas somáticas é isso. Então, às vezes, ela reclama de uma dor e não é aquilo, né? Ela está com algum problema e não é exatamente aquilo. Problemas com sono e alimentação, né? Então, as crianças, normalmente, elas começam a ter um pouco de insônia ou elas ficam sonolentas, né? Então, elas começam, que é a hipersonia, que a gente chama. Então, ela começa a dormir mais vezes, em horários que ela não dormia durante o dia, relações assim. Ou a insônia, dificuldade para dormir, ou começa a acordar à noite. Alimentação. Pode ser ganho de peso, mas normalmente na criança, o que a gente vê é mais a perda do apetite. Então, às vezes pode ser o aumento, o excesso do apetite aí, que faz até um aumento de peso, mas o que a gente tem visto mais é que as crianças apresentam perda do apetite, nesse caso da alimentação. Fadiga, né, um cansaço que a gente percebe que não está tão normal. A criança não correu, não brincou, não fez nada e está reclamando que ela está cansada o tempo todo. Crianças menores, né, que são também, assim, que eu falei lá, que tem um pouco mais de dificuldade de expressar, porque às vezes a criança de 7, 8, 9, elas já começam a se expressar melhor. As crianças menores, elas têm um pouco mais de dificuldade de, às vezes, colocar aquilo que ela está sentindo, né, quais são as dificuldades dela. E aí, elas podem apresentar muito mais problemas comportamentais, inclusive de atuação, né? O que seria isso? A gente chama de comportamento disruptivo, ou seja, começa a ser aquela criança, ela nem era muito assim, aí ela começa a gritar, bater, ela fica naquele movimento muito mais de externalizar a raiva e aquilo que ela está sentindo sem saber expressar corretamente. Então, vai para o comportamento. Sentimentos de culpa. Né? Então, às vezes, aquela criança que realmente manifesta que ela se sente culpada com as coisas que estão acontecendo ao redor. Às vezes, nem foi com ela, mas ela se sente culpada. O que implica a criança ter depressão? Né? Então, quais são os fatores relevantes para isso? Um dos itens é a predisposição genética, né, e biológica. A genética é a questão hereditária mesmo.
tem estudos que dizem que, normalmente, as crianças que têm depressão, a grande parte é porque a mãe tem fatores aí, a hereditariedade vem mais da mãe do que de pai ou outros familiares, mas pode ter uma predisposição genética por outros fatores aí de hereditariedade também, tá? Mas o que os estudos têm mostrado nos últimos é que grande parte vem mais da mãe. E a biológica, o que é? Né? Quando eu falei lá atrás que eu quis explicar um pouquinho dos neurotransmissores, também na parte do exercício de atividade física, porque aqui também já vai ter um entendimento maior para vocês aonde interfere na saúde mental. A depressão, ela tem um fator biológico, porque nós temos esse neurotransmissor que é responsável, tem vários. Um deles é responsável em liberar uma substância química que chama serotonina. A serotonina, ela tem relação com o quê? Com prazer, com humor, né? Com aquilo que me traz mais satisfação, alegria, né? Então, quando ocorre a falta dessa substância que a gente produz naturalmente, é onde ocorre depressão, né? Pode ocorrer com essas outras condições, às vezes a predisposição, isso na criança, no adolescente ou no adulto, tá? Então, muitas vezes o fator de ter desencadeado a depressão pode ser fator biológico, às vezes ela nem está vivendo tantas outras dificuldades, tantos outros problemas, que nem tem a ver com o fator emocional, mas que tem a parte biológica, né? E isso vai interferir no sistema nervoso, no nosso cérebro, e vai fazer com que isso altere essa questão que está envolvida aí na depressão. Tá? E aí é onde entra, muitas vezes, o tratamento junto medicamentoso, né? Porque aí nós, terapeutas, psicólogos, nós não temos como atingir a parte que é biológica, né? A gente vai ajudar de forma mais cognitiva, né, comportamental. Situações traumáticas, né, separação dos pais, por exemplo. A separação em si, os estudos mostram que muitas vezes as crianças acabam se adaptando e pode não ser um fator tão agravante. O problema está quando existe conflito nessa separação. Então, os conflitos que os pais ainda apresentam e que a criança fica ali no meio, esse é um grande problema. Ambientes e famílias disfuncionais, né? A gente vê, gente que atende criança, adolescente, eu atendo, o quanto às vezes os pais são muito, ou o responsável, são muito disfuncionais na própria família, né? A própria rotina, a disciplina, a questão de como falar com a criança mesmo, desvalidar o que elas sentem, às vezes verbalizar, né? Assim, no sentido de inferiorizar a criança, sabe? Então, e aí acaba interferindo bastante também. Problemas na escola não percebido, quer dizer, não é que a escola é um problema, mas às vezes coisas que pode estar ocorrendo e que não é percebido pela escola, né? Então, assim, o meu filho tem 12 anos e o ano passado ele começou a sofrer alguns problemas na qual a escola nunca tinha alguém responsável da escola que percebesse o que o outro amigo estava fazendo. Então, assim, isso ocorre, né? A escola não está sabendo, e aí nós, pais, também precisamos ser parceiros, ir lá e colocar para que eles possam começar a observar e ter um outro olhar para isso. Alienação parental, né? Então, vamos supor, lá naquela situação ali da separação dos pais e os conflitos que eu falei, alienação parental, gente, é péssimo, né? É crime contra a criança, né? Então, um dos pais começam a colocar a criança numa situação, e a criança não é o adulto ali, né? A criança não tem essa condição, essa maturidade, tanto emocional como cognitiva mesmo, para resolver esse tipo de problema. Então, às vezes, separou, aí a mãe fala mal do pai, reclama da família do pai, ou vice-versa, sabe? Isso é alienação parental. E é péssimo. Bullying caseiro ou externo, em outros lugares, né? Então, o bullying, hoje, sabe que muito das causas tem a ver também com bullying, sim. Dificuldade, o bullying caseiro, só para explicar, às vezes, né, não sabe exatamente como é, mas às vezes dentro da própria família, eles fazem como querendo brincar, porém, isso é ruim para a criança, né? Então, até mesmo citar assim, o que é o bullying caseiro? Às vezes até uma verbalização, nossa, mas você é chato igual seu pai, ou então verbalizar alguma coisa, nossa, mas você só chora igual sua mãe, um exemplo, tá? Então, começa a fazer uma comparação que traz inferioridade e que acaba sendo um bullying caseiro,
né? Porque ele está sofrendo um problema ali dentro da casa mesmo. Dificuldade com o luto, então, separação dos pais, quando inicia a fase escolar, por exemplo, então aquelas crianças menores, a gente sabe que as escolas hoje fazem um bom trabalho, né, sobre adaptação inicial, tudo, mas às vezes é uma dificuldade da criança mesmo, né, então, quando ela tem esse início de fase aí, de ter que se desvincular, pode ocorrer a morte de um animal de estimação da criança, porque a gente tem dificuldade de lidar com a dor, né? E aí você imagina uma criança, ela não tem desenvolvimento para isso ainda. Então, a morte de um animal de estimação, a morte de um dos pais ou de um ente querido, maus tratos dentro da família, né? E às vezes não com a criança especificamente, mas às vezes um pai que bate na mãe, né? A mãe que às vezes pode fazer uso de substância, de outras coisas, e agride mais, né, as pessoas da casa. Então, é maltratos em geral. Filho indesejado, ou filho que é somente de um dos pais, né? Então, às vezes, já tem uma outra família, ou namora uma outra pessoa, pode ocorrer também. Mudanças, quando está relacionado a muita mudança de casa, de escola, de cidade, às vezes até por conta que os pais, né, por conta de trabalho, mas isso, dependendo, a criança pode ser também algo que possa implicar. Alcoolismo e entre outros. Então, assim, são muitos fatores. Talvez eu nem tenha colocado aqui também todos, tá? Eu fui colocando alguns aí para que vocês possam ter um pouquinho do entendimento. Mas a predisposição genética e a biológica são fatores que estão bastante presentes. E como ajudar uma criança com depressão, né? A gente precisa estimular a criança a brincar. Vocês, que vamos supor, professores, pais, né? Quem tiver aí que não é da área da saúde, porque nós acabamos intervindo de uma maneira diferente ainda com a criança. Mas precisa estimular a criança a brincar, participar de atividades recreativas e esportivas, para que ela possa melhorar o humor e também manter o contato, né, de relacionamento com outras crianças. Validar os sentimentos, né? O que é validar os sentimentos da criança? Às vezes a criança tem a idade ou consegue manifestar para os pais, nossa, eu estou triste, eu estou com raiva, ou aconteceu isso e aquilo. O que muitas vezes os pais fazem? Porque os pais também, a gente sabe que é para querer apoiar e ajudar, mas às vezes faz de forma incorreta, inadequada, né? Ah, não fica triste não, larga de ser bobo, não precisa ficar triste por causa disso, né? Não, valida. Nossa, filho, você sabe que uma vez eu passei por uma situação dessa também com meu amiguinho, e eu também fiquei triste, viu? Mas aí depois pontua algo que vai ajudar ele a identificar aquilo de melhor, aquilo de bom, né? Mas a gente, muitas vezes, como os pais, talvez nem valida já o sentimento. E aí, a criança vai se fechando mais, né? Porque nem os pais dão valor ao que ela está colocando do que ela está sentindo, né? Contribuir nos aspectos referentes aos padrões de relacionamentos disfuncionais. Então, como eu disse lá, que às vezes tem ambiente, a família que a criança já vive já é bem disfuncional, né? E aí, a gente precisa contribuir para que ela não sofra tanto isso, não tenha tanta opressão, humilhação. Proporcionar e contribuir com um ambiente melhor para ela. Ajudar nos problemas de relacionamentos, assim como rejeições por parte de amigos. Então, às vezes, o problema, se for nisso, no relacionamento, tentar criar esse vínculo, ajudar essa criança a se inserir nos grupos e que o grupo também aceite essa criança sem rejeição, sem ver aquele olhar de que, olha lá, aquela criança só fica, olha lá, aquele menino é chato, ele só fica ali naquele canto sozinho. Nossa, porque fulano, entendeu? Então, crianças, às vezes, elas fazem isso, né? Propiciar um ambiente acolhedor, né? Então, não, vem cá, nós vamos te ajudar, né? O que eu posso fazer para te ajudar, né, nesse momento? Ou o que você, sabe, procurar entender o que a criança está precisando naquela hora. Às vezes é ajudar numa resolução de um problema que ela está passando ali, e aí às vezes a gente ajuda abrindo, né? Quais são as formas que você pode resolver, né? Como é que eu posso te ajudar? E aí trabalhar isso. Buscar orientações com profissionais especializados, como eu disse lá atrás, porque aqui, por exemplo, eu estou colocando alguns pontos para ajudar vocês, professores, pais, né, mães, mas aqui não está tudo o que realmente um especialista faz para ter essa avaliação e também para intervir no tratamento dessa criança. Aqui são ajudas, né?
O diagnóstico não é simples, né, da infância. Caso perceba alguns sinais ou sintomas, a melhor ajuda é encaminhar para um profissional e assim realizar a devida avaliação, tá? Existem vários sintomas e questões que eu coloquei aqui que às vezes pode ser um outro transtorno e não necessariamente a depressão. Então tem muita coisa que se confunde, né? Tem a questão também, a depressão, ela não é o mesmo que tristeza. Muitas vezes a pessoa pensa só isso, estar triste já é depressão. Não, a tristeza, ela é mais pontual, é alguma coisa específica que aconteceu que me gerou aquilo ali, né? Ela tem uma certa validade, daqui a pouco vai passar, eu consigo resolver com meu amigo e pronto. Na depressão, a tristeza ela é contínua. Você percebe que aquela criança está triste muito tempo, né? Constantemente. E a depressão infantil, ela é tão séria quanto no adulto, né? Então, assim, às vezes não é percebida, não é tratada, mas ela é muito importante. Tem um outro estudo que eu lembrei agora, que eu nem coloquei aqui, que 1/3 dos transtornos que existem na saúde mental, eles são desenvolvidos na infância e na adolescência. O problema é que muitas vezes não são observados, né, não são tratados e não são identificados. E aí isso tende a vir mais para frente. Inclusive, crianças que têm depressão ou adolescente, ele tem grande chance de ser recorrente na fase adulta, né? Não significa que é regra, não vai funcionar para todos, mas ele tem grande chance de ter recorrência. E estima-se que 3% da população infantil, ambos os sexos, tanto menina quanto menino, seja afetado pela depressão, né? Como criança é um ser em evolução, isso é muito importante a gente saber. Por isso que é difícil esse diagnóstico que eu coloquei ali em cima, não é simples, né? Como criança é um ser em evolução, com pautas de comportamentos diversificados, ocorrem muitas mudanças, né, no desenvolvimento, no crescimento, hormônios, dificulta muito, inclusive, os estudos. Bom, esse é o que eu ia trazer, aí eu coloquei aqui de novo os dados, coloquei o meu Instagram, que eu não tenho no cartãozinho ali, e agradeço muito o convite e fico à disposição agora se vocês tiverem perguntas. Pessoal, está aberto. Quem quiser fazer perguntas é só abrir o microfone e fazer direto com ela, ou se quiser mandar aqui no chat, a gente vai fazer direto com ela. Sueli, eu tenho uma. Pode falar, João. Hoje, é mais para quem está na área da educação, que a gente vê os pais colocando as crianças para fazerem N coisas. Curso de inglês, informática, natação, para tentar idealizar o que eles não foram nessas crianças. E isso é um fator, seria um fator que pode também, assim... Exato, pode desenvolver essa doença? Pode. Excelente pergunta, João, porque eu não coloquei ali, né, porque é o que eu falei, eu já tinha colocado muita quantidade, mas esse pode ser um indicador também, porque a criança, ela fica muito acumulada de coisas, muita cobrança sobre o que ela também tem que fazer. Esse é um fator que tem atingido muito, tanto a infantil, a depressão infantil, quanto no adolescente. Adolescente, principalmente, também por conta disso, né? É uma competitividade muito grande e muitas atividades, muitas cobranças, e esse tem sido um fator que também pode desencadear, sim, tá? É difícil a gente falar que é só uma coisa, viu? Pode ter variáveis juntas, como eu disse. Talvez essa cobrança e tudo mais, e essa criança já ter uma predisposição naquele fator hereditário ou biológico, tá? Mas esse é um ponto que pode, sim. Muito bem colocado, João, porque hoje as crianças estão dessa forma, né? Sendo várias atividades. Eu já atendi um paciente de 11 anos, ele fazia atividade física a semana inteira, mais outras coisas, né, que gostava, e aí, assim, trouxe outras consequências, porque era uma criança com déficit de atenção, ela tinha o transtorno, foi diagnosticado, e aí, o que acontece? Sobrecarrega demais a criança, né, não é saudável. Tá? Precisa fazer alguma atividade, alguma coisa que seja importante, ok, mas não precisa acumular. É ter uma rotina
de muitas atividades não é saudável. Muito obrigado, Sueli. Surgiu algumas perguntas aqui no chat, eu vou fazer direto para você, tá? A Thaís perguntou, fez uma pergunta. Estamos no Setembro Amarelo. Na sua opinião, essa situação da pandemia eleva os números de depressão e suicídio? Muito. Não sei, não entendi o nome da pessoa que você falou, mas Thaís. assim, Thaís, aumenta muito, tem estudos já trazendo, tem vários estudos que já estão sendo feitos atuais desse ano mesmo, por conta da pandemia, o quanto tem elevado, inclusive, viu? Muitas vezes está com tanto foco na pandemia, nos números disso, que às vezes a gente se perde e não tem a informação de outras situações, mas o suicídio tem aumentado agora na pandemia, infelizmente. E o índice de infantil e adolescente também. Inclusive, nessa última pesquisa que foram feita, também relataram as questões de idosos, né? Os idosos estão sofrendo muito em relação a isso também, porque com a pandemia, eles também acabaram tendo um isolamento maior e já é uma idade na qual parece que vai sendo um pouco deixado, né? A gente não está generalizando, não são todas famílias, mas muitas vezes o idoso já está sozinho, e aí tem aumentado bastante, sim. Ela fez outra pergunta também. Tudo bem não estar bem, mas como saber que esse não estar bem está evoluindo para algo mais sério? Isso, então, tudo bem não estar bem, como eu citei até em algum momento, essa questão de que é reconhecer aquilo que a gente está tendo de sentimentos. Mas, quando é que a gente percebe que realmente esse tudo bem não é só estar bem, né? É quando a gente começa a ter outros prejuízos, sabe? A gente começa a ter sinais de que eu estou tendo prejuízo, às vezes, no meu trabalho, na minha vida acadêmica, nos meus relacionamentos. A gente começa a surgir e ter prejuízos, assim, sociais e nessas outras áreas que eu falei. Não é só aquilo de, tá tudo bem, mas tudo bem, né? Assim, é no sentido de que algumas coisas começam a ser prejudiciais para a pessoa, né? Ela começa a ter prejuízos significativos, a gente fala. Então, ela precisa identificar, né? Até que ponto esse, né, tudo bem não estar bem, entendeu? O tudo bem não estar bem é no sentido que eu expliquei um pouco atrás, em questão daquilo que eu preciso reconhecer que eu estou sentindo. Então, tudo bem numa pandemia, em algum momento, eu estar triste de fato, né? Tudo bem na pandemia, em algum momento, eu estar com raiva, irritada de alguma coisa que eu não posso fazer, porque tirou nosso direito de ir e vir, né? Agora, começou a ficar... É a mesma coisa, mais ou menos, da tristeza que eu coloquei. Tristeza e depressão, a diferença, né? Então, assim, começou a ficar contínuo, começou a ficar muito na maior parte do meu dia, ou quase todos os dias, procure ajuda. Porque aí não é o tudo bem não estar bem. Aí é porque eu não estou bem, algo está ocorrendo que está difícil de eu lidar, que está me prejudicando de alguma maneira. Uhum. Quais são os efeitos do isolamento social na saúde mental da criança e adolescente? E como os pais podem ajudar? Então, os efeitos são praticamente como para o adulto, sabe? É justamente essa mudança, ter que lidar com tudo isso, né? E criança, eles estão em desenvolvimento, né? Então, assim, a dificuldade de não estar com os amigos. Por exemplo, eu estou com um paciente de 9 anos que ele, agora na pandemia, ele está desenvolvendo um pouco da depressão e junto com morbidade e ansiedade, né? Por quê? Era um momento onde ele tinha mais, assim, alegria de estar com os amigos na escola, e esse sistema online está deixando ele extremamente irritado, extremamente diferente do que ele é, com muitas mudanças comportamentais. Então, para a criança também sofre, sim, com tudo isso, né? O que modifica é como é que nós estamos estimulando essa criança, né? Como é que eu estou trabalhando com ela essas questões, né? Eu estou deixando essa criança mais insegura sobre a pandemia, então, assim, acolher, conversar sobre, né? E mostrar mais o lado daquilo que a gente pode fazer de bom, mesmo estando em casa, os pais participarem, fazerem atividades mesmo, jogos de tabuleiro e várias outras, ter um momento com a criança, sabe? Ter um momento de acolher, de conversar, de entender aquilo que ela está sentindo, inclusive nessas questões com aula online.
né? Essas crianças estão ficando cansadas mesmo disso. E aí, pô, a gente precisa acolher. Tá, vem cá, é verdade, filho, cansa, né? Pelo menos na escola você tinha o seu intervalo, ia brincar, você tinha isso e tinha aquilo, podia conversar. Então, assim, acolha, né? Tá muito naquele acolhimento e na validação que eu falei dos sentimentos, né? Valida o seu filho, acredita naquilo que ele está falando, que ele está sentindo. O Alessandro perguntou, neste momento da pandemia, qual a melhor terapia? Roda virtual ou individual? Virtual ou individual? Isso. Ó, na verdade, eu não sei se ele quis dizer, então, ele está querendo dizer da terapia individual, ele quis dizer, acho que presencial e virtual, então, não é questão de individual, né? Porque a terapia em grupo também tem, então, não sei exatamente o que ele quis dizer, mas acredito que ele está perguntando mais voltado se é melhor fazer a terapia individual ou presencial. Se for isso, é uma questão muito de conforto para o paciente, né? Então, assim, por exemplo, eu estou vivendo uma situação na qual eu tenho pacientes online, que é o virtual, mas a maioria que eu tenho, eles preferiram manter a presencial. E aí é a mesma condição para as outras questões de saúde, médico e tudo, né? A gente tem que ter todos os cuidados de higienização na clínica, o distanciamento, aí funciona normal. Isso aí a gente deixa muito mais à vontade para o paciente, né? As duas formas trabalhada com ética, sigilo, tudo da mesma condição, com trabalho e estudo científico sobre a psicologia, o comportamento, né? Agora, é mais questão de como a pessoa se sente confortável ou não. Por quê? Principalmente criança e adolescente, às vezes eles podem não se sentir confortável, até mesmo o adulto. Em que situação? Ele não tem uma privacidade, um espaço na casa dele onde ele tenha certeza que ninguém está ouvindo, por exemplo, atrás da porta, né? Então, o que tem que acontecer na presencial, a gente garante isso, porque só está eu e o paciente, né? Agora, na online, se não estabelecer isso, às vezes o adolescente está fazendo, o pai entra, a mãe entra, ou mesmo o adulto, vai. Às vezes o adulto tem um problema com o marido, ou a mulher tem um problema com o marido, ou o marido com a mulher, um exemplo. Aí ela vai fazer, ela fica preocupada se o marido está ouvindo e vice-versa, entendeu? Então, a questão do online, o que a gente estabelece é isso, precisa ter privacidade e a pessoa precisa estar confortável, né? Precisa ter isso. A Isabela fez outra pergunta. Gostaria que a Sueli desse dicas para os pais e demais profissionais sobre o vício ao mundo virtual, videogame, que tem crescido muito agora na pandemia. Pois isso, dependendo do tempo de uso, causa danos no sistema cognitivo. Sim, causa vários danos, inclusive saúde mental, né? Já existe um transtorno agora, que é exatamente por quantidade excessiva de uso tecnológico. Então, assim, quais as dicas dar para os pais, né? Precisa estabelecer um controle, essa é a principal dica. Precisa conseguir estimular e ajudar essa criança, esse adolescente a querer fazer outras coisas, né? A conseguir ter outras atividades. Isso é a melhor dica, assim, inicial. Então, assim, precisa ter uma rotina e em questão de carga horária também, precisa ser estabelecido. É claro que agora na pandemia, de fato, isso acaba ocorrendo. E talvez a gente não consiga também proporcionar tantas outras atividades tão recreativas, né? E que chame atenção, mas precisa ainda ter um controle na carga horária, realmente, para não ter prejuízo, só que de forma que os pais vão conseguir, trazendo outras coisas, outros recursos, outras atividades que ele possa usar a criatividade e se interessar. Porque o que acontece, o mundo virtual, além de ele ser muito, estarem utilizando muito, ele traz isso, né? Ele mexe muito com a criança, porque tem cor, tem não sei o quê, tem várias coisas que são atrativas demais. E aí é onde cada vez mais eles querem estar nisso. Então, para ajudar, o primeiro ponto é esse. Agora, percebeu que está excessivo demais e que já não existe mais um controle, que às vezes esse adolescente, essa criança, já não dorme no horário adequado, já não se alimenta por conta de uso da tecnologia, já não segue também algumas outras coisas dos cuidados que são importantes, aí já precisa procurar ajuda, inclusive, porque às vezes essa criança já está desenvolvendo esse transtorno.
A Miriam fez uma pergunta. Como trabalhar a cobrança tanto com a criança quanto com o adulto? Como trabalhar a cobrança? Então, no sentido assim, com criança seria aquela questão de ficar exigindo muito, né? E aí a gente precisa ver, em questão assim, nessa cobrança, a gente precisa estabelecer também com essa criança, com esse adolescente, né? Adulto, principalmente, dá para ser mais conversado. Vou falar um pouco primeiro da criança e adolescente, então. Que, assim, precisa ter, às vezes, regras estabelecidas e conversadas, mas na qual a criança participa disso, a criança ou adolescente. Porque eles participando, a chance é menor da gente ter que ficar cobrando o tempo todo, porque eles já sabem aquilo que está combinado, aquilo que precisa ser estabelecido, né? Então, aí não há tanta necessidade. Agora, é importante lembrar que crianças menores, os pais vão estar sempre tendo que lembrar mais, né? Se essa cobrança é, vai, você não tomou banho, você não fez toda a tarefa, você... Mas é algo que ainda é muito presente. A criança, dependendo da idade, ela ainda não vai dar conta de fazer tudo isso de fato sozinha. E mesmo que esteja lá estabelecido, às vezes os pais, eles precisam ainda estar lembrando mesmo, tá? Mas é uma forma de diminuir, né? E estabelecer mesmo, olha, se você cumprir, tá vendo? Então, nossos combinados estão assim. E se você cumprir, né? Às vezes até fazer uma recompensa, né? Não com dinheiro, com coisas assim, mas, né? Você ganhar algo que a pessoa quer, deseja muito, gosta, ou vamos fazer um passeio diferente, sabe? Nesse sentido, porque isso ajuda bastante a diminuir. Agora, com o adulto, às vezes isso pode ser de uma forma muito mais clara, é se posicionar, né? Olha, eu me sinto assim, né? Sei lá, me sinto muito triste, eu fico muito ansiosa, me gera uma angústia, porque o tempo todo você está me cobrando alguma coisa. E aí, assim, né, colocar e se posicionar o quanto a pessoa necessita um pouco mais de espaço. E que mesmo que ela saiba que ela tenha que fazer, que ela vai fazer também algumas coisas no tempo dela, né? O meu tempo é um, o seu tempo é outro. Cada um tem o seu tempo para as coisas. Então, cada um também consegue realizar e fazer de acordo com o que a pessoa é. Então, acho que adulto é mais baseado na conversa, né? Se posicionar sobre o que aquilo está incomodando, sabe? Inclusive o não, né? Saber falar o não. Ser assertivo, não precisa gerar agressividade na forma de falar, mas se posicionar colocando isso, né? Falando, olha, eu até posso fazer isso que você está pedindo, mas eu não vou conseguir fazer hoje. Por exemplo, se a pessoa já está cheia naquele dia e ela vê que é mais uma cobrança, mais algo que estão pedindo, peraí, hoje eu não consigo. Eu posso te entregar e fazer isso até tal dia? Aí tudo bem. Então, a pessoa, ela precisa, né? Ela também precisa mostrar qual é o limite dela, ela precisa se posicionar. Porque um erro do adulto nesse sentido é que muitas vezes a gente acha que o outro já tem que entender aquilo que eu penso sobre alguma coisa. E aí, então ele acha que o outro não precisa saber que aquilo está incomodando, que aquilo a pessoa está vendo como uma cobrança excessiva. Então vamos clarear, né? Vamos trabalhar bem com o objetivo claro daquilo que eu gosto, daquilo que eu não gosto, daquilo que está interferindo para mim. É por limite, sabe? Assim. Uhum. A Larissa... Alguém quer falar alguma coisa? A Larissa colocou assim: quando os pais exigem que a criança seja bom em uma determinada atividade ou esporte, coloca muita expectativa, pode também gerar uma depressão? Pode, porque aí é um pouco até o que o João tinha comentado, mais ou menos, a questão de projeção, né? Às vezes os pais projetam no filho aquilo que ele gostaria de ter sido, né? A gente precisa identificar se é isso. Ou, às vezes, o pai sonha, né? Sei lá, que o filho seja um jogador de futebol. Só que o filho, na hora que ele coloca lá, ele poderia até desenvolver, ter uma boa habilidade e o filho gostar, e aí tudo bem, né? Mas muitas vezes ele coloca nessas atividades, o filho não gosta, não tem habilidade para aquilo, né? E fica cobrando. Então, isso gera assim, por quê? Porque a criança, né, dependente da idade, até adolescente, eles vão se sentir incapazes, né? Aquilo que eu não estou dando conta, mas que eu preciso mostrar para o meu pai que eu tenho que ser bom, sabe? Então fica uma exigência de algo que não é saudável, né? A gente não pode
impor a esse ponto para a criança. A gente tem que entender, como eu falei, até nós, adultos, temos limite para as coisas, tanto em habilidade quanto para lidar e fazer algumas coisas, né? Então, é ruim. Quando tem, pode ser um fator, né? Lembrando isso, às vezes nunca é uma variável. Eu não posso falar que aquela criança tenha depressão só porque o pai forçou ela numa atividade, ela não era boa o suficiente, entendeu? Tem que ser toda uma avaliação. Mas pode ser um fator desencadeante, com certeza. A professora Juliana escreveu assim: a realidade veio à tona com a pandemia. Nós, professores, ouvimos dos pais que não aguentam mais os filhos em casa, que não sabem o que fazer. Essas crianças estão sofrendo muito mais em casa, pois na escola recebem o afeto de nós, professores, o afeto que elas não têm em casa. Perfeitamente, principalmente em família disfuncional, que eu citei lá em algum momento, né? A família disfuncional é essa, né? Muitas vezes a família acha que ela precisa estar o tempo inteiro em cima da criança para esse afeto. Tem um estudo que mostra que as crianças que são ansiosas, se os pais ficassem 10 minutos, não precisa ser todos os dias, sei lá, 3 vezes, 4 na semana, ou todos os dias, mas, ó, não é um tempo exagerado, hein? 10, 15 minutos, sentando no chão com essa criança, mas esquecendo o celular, esquecendo tudo. Ela não tem nada, naquele momento ela está presente, de fato, com a criança, com qualidade. 10, 15 minutos com qualidade, realmente estando dando esse afeto, essa atenção, a criança já diminui a ansiedade e pode ter a chance de ser mais segura, se sentir mais segura, diminui a insegurança que eles têm. Eles passam a ter mais segurança. Então, realmente, essa é uma realidade, infelizmente, que a gente está vendo. Eu fico triste, assim, de ver essa situação. Eu tenho filho, meu filho tem 12 anos, o grupo das mães lá da escola é bem isso, as mães reclamando o tempo inteiro, sabe? Eu acho, assim, que, gente, é o melhor momento da gente trabalhar os nossos filhos, o afeto, as emoções. Vamos trabalhar esse lado emocional, né? Vamos trabalhar o equilíbrio para eles entenderem o que está acontecendo, né? Mas cadê esses pais? É porque é muito fácil, né, fazer. Aí Sim. dá isso. Então, aqui a Juliana falando. Sueli, muito obrigada pela aula de hoje. A todos que fizeram para a gente, muito obrigada, foi muito enriquecedor. E é muito importante a gente falar que nós, professores, estamos sofrendo muito também. Nós, assim, uma falando para a outra que a gente não aguenta mais, porque é pressão de pai, pressão de aluno, porque eles falam para a gente que eles não aguentam, que eles não sabem, e também os nossos superiores cobrando o tempo todo. Então, assim, a gente está num momento muito complicado. E aí, quando a gente recebe esses alunos, que a gente ouve deles, eu não sei, na verdade, eles sabem. Só que o pai fala, eu não aguento mais você. O pai tá fazendo churrasco, mas não tenho tempo para ficar com o filho. O pai tá lá bebendo, mas não tem tempo para ficar. Eu recebi áudios de mãe, eu não quero saber, eu não aguento mais. Na escola vocês resolvem isso. Então, assim, como se o filho não fosse responsabilidade deles. Imagina as crianças ouvindo isso. O que isso vai desenvolver futuramente na vida deles? Porque isso vai atrapalhar muito a vida deles. É muito triste. Muito triste, realmente, tá. É o que eu te falei, eu acho triste. E você falou um ponto importante, que também tem um novo estudo, eu estou falando de estudo, gente, porque é isso, a pandemia está aí, foi nova, e começou a ter vários estudos sobre essas questões que estão se surgindo, né? E teve um estudo também mostrando o quanto que, se os professores também não cuidar da saúde mental nesse momento, os professores estão também tendo que sofrer muito com toda essa mudança, né? Todos nós tivemos que nos adaptar com aquilo que eu falei. Nós não temos ferramentas para lidar com tudo sobre a pandemia, né? E aí, por isso, gera toda essa questão de emocional e de sentimento. E nesse estudo está mostrando justamente o quanto os professores também têm um aumento grande de adoecimento em relação à saúde mental, por conta disso que você colocou. É pressão, é mudança da escola para atendimento online. Eu não sei se no caso da escola que, né, cada um trabalha, se todas estão tendo ou não, ainda mais escola pública, mas essa dificuldade, né? Sofre uma pressão e uma cobrança do lado de todos os lados. Então, a pessoa precisa cuidar da saúde mental para poder justamente lidar de alguma maneira com isso, porque são os pais, são o que vem da escola para fazer, é uma nova adaptação com o sistema online, é muita informação, né? Então, isso realmente
é complicado. De fato, não é uma coisa fácil. Só que eu acho muito triste a gente ouvir dos pais, porque o que está acontecendo muito também, esse novo mundo nosso, independente da pandemia nesse caso, né? Mas essa modernidade hoje faz com que os pais terceirizem muitos problemas, né? É muito fácil ele tirar a responsabilidade do compromisso dele como filho. E a partir do momento que ele colocou um filho no mundo, a responsabilidade total é dos pais. Só que eles não têm trabalhado dessa maneira, né? Eles têm terceirizado muito. Ah, meu filho tem um problema, ele tá triste, ou tá isso, ou tá aquilo. Ah, vai lá no psicólogo, o psicólogo resolve. Só que é um trabalho em conjunto também, quando é criança, né? Eu não vou resolver a vida se não mudar o ambiente familiar, se não mudar essa questão que é disfuncional e que muitas vezes está ligado realmente como é que os pais trabalham com essa criança. Bom, 99% de casos infantil, tirando algum outro problema específico, às vezes um distúrbio de aprendizagem, alguma coisa mais específica que é da criança, os pais são os responsáveis, muitas vezes, por qualquer questão de saúde emocional que está acontecendo com essa criança. 99% é a família, é como é conduzido ali o ambiente, é como eles tratam essa criança, sabe? Então, infelizmente, eles terceirizam e acham que não precisam ter a participação deles. Sueli, Oi. Essa pandemia, ela pode ser que ela traga algum trauma para a criança na questão dessa de aulas online, que a criança pegue ou adolescente, no caso, né? Se ele possa ter algum trauma das aulas. Então, pode, né? É bem complicado, porque realmente pode. A gente fala assim que para a gente desencadear alguma coisa e voltada à saúde mental, além de ter o fator de predisposição genética, algumas questões mais hereditárias ou biológicas, tem o fator, assim, de gatilhos, né? Então, assim, que pode ocorrer situações e coisas específicas que pode gerar aquilo. Então, pode ser um trauma. Dependendo como isso está sendo trabalhado, pode ser um trauma, né? Porque é o que eu estou dizendo, se essa família não está trabalhando com essa criança de uma maneira que demonstre que a criança possa se sentir confiante, segura, vai desencadear alguma coisa, né? Talvez não a depressão necessariamente, mas às vezes uma ansiedade, um transtorno obsessor compulsivo. Se é uma família que tem uma preocupação muito grande com contaminação, limpeza, por exemplo. Agora, na pandemia, pode gerar isso. Então, assim, esse trauma ou essa forma que você colocou pode ocorrer. Pode correr pelo sistema online, ou não só pelo sistema online, mas como é que está sendo o conjunto disso, né? Como está sendo trabalhado com essa criança isso tudo, né? Vai vir muito mais da forma como os pais estão lidando, porque a segurança, a forma que o pai coloca é que vai gerar. A ansiedade, por exemplo, ela tem um fator hereditário? Tem. Só que sabe que a ansiedade, ela é uma questão, por exemplo, que é muito mais aprendida. A criança não nasce assim, tipo, tendo medo de tudo. Você pode ver que na espontaneidade da criança, ela vai em tudo, né? Ela vai comer ração de animal, ela vai mexer no bichinho, ela vai em tudo. Quem é que começa a colocar para ela isso? Nós, os pais, né, adulto. Então, a ansiedade, ela tem um fator de aprendizagem muito grande. Então, aquilo que a criança vive naquele ambiente pode ser um fator. A Cristina perguntou como lidar com o psicológico na possível volta às aulas. Então, essa é uma questão, assim, que é o que eu, assim, falei. Na verdade, eu acho que nesse momento, todos nós precisamos lidar de alguma maneira com a nossa saúde mental, justamente para a gente ter condições de poder ajudar alguém, né? Se a gente não se ajuda primeiro, não tem o nosso autocuidado, é difícil a gente conseguir proporcionar isso para o outro, né? Mas é tendo informações, é realmente buscando esse desenvolvimento, né? A própria escola precisa fornecer isso, né? Como é que a gente vai poder lidar com os alunos, ter uma preparação para isso, né? Então, talvez o professor possa estar vivendo uma situação que ele não consiga lidar. Mas e aí, tem alguém na escola que faz esse papel? Né? Não precisa ficar tudo na mão do professor, entende? Então, assim, se você perceber que é algo que não consegue lidar,
busque informação, busque ajuda, né? Mesmo o professor que está dentro da escola. A escola precisa munir esses professores para ter condições de lidar com tudo isso, né? Agora, é claro, a gente pode também fazer a nossa parte, não esperando só da escola? Pode. Aí é isso. É buscar qual é a forma, como está sendo isso para você, né? Começa daí, né? Como é para você ter que lidar com tudo isso, né? E aí sim você vai perceber se você vai conseguir lidar para ajudar o outro também. Senão, muitas vezes a gente fica sem condição para isso. Deixa eu falar para vocês uma realidade nossa, tá? Que é importante que a Sueli falou, procurar ajuda da escola. Nós não temos ajuda na escola, principalmente na escola pública, nós não temos. O que a gente fez? Uma ajudou a outra, porque nós não sabíamos, nós não estávamos preparadas para essa realidade virtual, né? Eu não sabia trabalhar com Meet, aí eu corri, Miriam, me ajuda, uma foi ajudando a outra numa coisa, outra chamava a outra, e assim a gente se ajudou. Nós fizemos uma rede para uma ajudar a outra, porque se a gente for esperar de escola, de superiores para isso, a gente não vai conseguir, tá? A nossa realidade é essa, né? Então, com o retorno, a gente está apavorada para que retorne. Por quê? É isso que a gente acabou de falar. Eles precisam do afeto, eles abraçam, eles pegam, eles mexem em tudo. E essas crianças, elas são carentes, e elas carentes de tudo, da parte afetiva, da parte de higiene, eles não têm, eles não sabem, eles vão querer trocar máscara, essa é a realidade, a do amigo é mais legal, eles vão vir mexer na nossa, eles mexem no nosso material, e a gente tem família, a gente está morrendo de medo. Tem que voltar? Tem, mas a realidade é a nossa realidade, porque no Brasil, a escola não é vista como escola, como um crescimento, é visto como assistencialismo, né? Eles jogam as crianças na escola. É muito complicado, até na escola particular, eu não estou falando isso só da escola pública, não, na escola particular também. Eu tive reunião dos meus filhos, eu tenho um filho de 18, tenho um filho de 14, teve 15, fez 15. Eles tiveram reunião e os pais, quando vai voltar? Quando vai voltar? Eles não aguentam mais os filhos em casa. Então, não é só na pública, gente, é em todo lugar. Então, nós, professores, eu acredito que aqui a maioria, se não for professor, se tornará professor, a nossa realidade é muito cruel. Então, nós temos que um ajudar o outro, porque esperar normalmente, assim, ele é teu amigo, professor teu amigo, mas quando ele vai para o cargo de coordenador, de diretor, ele já não enxerga mais como a gente, tá? Então, a gente precisa dessa humanização. Colocam tanto para que a gente tenha humanização, mas a gente não tem isso. Então, a gente tem que um ajudar o outro, pedir socorro mesmo, a gente pede socorro, vamos nos ajudar, porque esperar isso de diretor, de supervisor, de secretário da educação, nós não teremos. Então, a gente precisa mesmo de um momento, eu estava até falando para a Miriam, que bom, precisamos de mais encontro como esse, porque a gente não tem para quem falar, a gente não tem quem escute a gente não tem para quem a gente poder dividir as nossas angústias, porque em casa eles estão vendo o nosso sofrimento, mas eles não sabem a nossa realidade, só nós sabemos o que a gente faz. Então, mais uma vez eu agradeço, e eu acho que vocês devem fazer mais aulas como essa, mais bate-papo como esse, porque a gente precisa desse cuidado que a gente não está tendo, tá? Obrigada mesmo, tá? É isso mesmo, e aí é isso que eu coloquei, porque dependendo da escola, realmente a gente sabe que não tem esse suporte. Não tem. Então, infelizmente, aí já é algo que nós também temos que buscar, é isso aí. Então, tá difícil, se eu posso, vá para uma terapia, busque ajuda também você, né? Claro que eu sei também que às vezes a própria pessoa não tem condição, só que hoje, gente, não pensa que faz terapia só quem tem dinheiro, não, né? A gente, na verdade, tenta proporcionar valores melhores, existem vários lugares que dão assistência gratuita. Então, assim, se alguém precisar, fiquem à vontade de me procurar. Eu falo onde é o gratuito e tudo, eu encaminho, eu indico para vocês, porque, assim, é um momento que precisa ter essa ajuda mesmo, né? É o entendimento e o acolhimento primeiro de vocês, para que vocês consigam, de fato, lidar com isso, que é a realidade de vocês, né? Então, é necessário, e, assim, acho que uma colocação que você fez que é importante é isso, é vocês se ajudarem. Esse é o momento da gente, assim, vamos dar as mãos, né? E vamos trabalhar junto, vamos ter empatia com o que o outro tá sentindo, tendo dificuldade. E vamos ver, às vezes, esse coletivo é isso aí, né? A gente consegue se ajudar, né? O que você fez ou como você faria com uma criança assim, sabe?
vamos procurar trocas de informações para fazer o melhor realmente, né? Então, muitas vezes, quando a gente não tem recurso, é isso. Por isso que eu estou dizendo, buscar informação, buscar ajuda de quem possa entender, é isso, né? Porque já que onde você trabalha não fornece, então é necessário. Mas essa é uma dificuldade ainda de trabalhar esse lado e lidar com essas questões, principalmente emocionais e tudo, é algo ainda que precisa se trabalhar mais, inclusive na escola particular. Então, esse momento de pandemia deveria estar trabalhando até muito mais com isso, né? Então, às vezes, os pais, claro que a parte pedagógica é importante, né? Mas se não cuidar dessa parte, a pedagógica, de uma certa forma ou não, tendo dificuldade ou não, em algum momento ele vai recuperar, né? Então, pode até ficar atrasado, mas emocionalmente isso traz mais fatores prejudiciais para a vida dessa criança. A Isabela fez uma pergunta. Muitos pais vêm se queixando da ansiedade e agitação das crianças dentro de casa. Poderia passar alguma técnica de relaxamento? Olha, a técnica de relaxamento e a respiração é uma das mais importantes que a gente trabalha, existem várias, tal, mas a respiração que a gente ensina para a criança controlar a ansiedade a gente até usa o termo assim, assoprar a velhinha e cheirar a flor, né? Então, ensinar essa criança a assoprar a velhinha, né? Assoprar a vela, que é o expirar. Então, vamos no inspirar primeiro. Cheirar a flor tem que ser num tempo mais curto. Então, por exemplo, é como se mentalmente eu contasse, respirando aqui, 3, né? Então, eu estou inspirando, contando 3. E eu vou expirar, assoprar a vela, contando 6, o dobro. Tá? Então, assim, é um exercício que a gente faz até com adulto, né? Que com criança eu uso esse termo de cheirar a flor e assoprar a vela. Com adulto a gente só ensina mesmo. Por quê? Ele controla o nosso nível de ansiedade quando a gente faz. É claro que não só uma vez como eu fiz, mas fazer uns 5 minutinhos ali, 3 minutinhos, né? Fazer algumas vezes para que possa realmente relaxar. Outra coisa é tirar essa criança do foco daquilo que naquele momento está sendo ansioso, né? Então, assim, é o dar o tempo, né? Vamos dar um tempo para este momento, e aí a pessoa vai fazer com que essa criança saia um pouquinho daquele processo e foque em outro que seja um pouquinho mais agradável, criativo, e depois retoma aquilo lá que está gerando ansiedade, né? Que mais? Foi isso que ela perguntou? Foi, ela pediu uma técnica de relaxamento. Então, as técnicas que a gente usa mesmo na clínica é esse de respiração, essa de dar um tempo, ensinar a criança a dar um tempo e depois resolver aquilo, né, que está acontecendo, que está gerando ansiedade, para não resolver na impulsividade. E no relaxamento, tem várias posições que você pode usar com a criança, né? Se vocês quiserem, eu não sei se tem como, mas eu tenho uma folhinha que eu uso com as crianças de várias posições em forma de brincadeira. E aí é uma forma de relaxar. Eu não tenho aqui agora, né? Que eu não estou na clínica hoje, eu estou fazendo isso aqui através da minha casa. Mas se vocês quiserem, eu posso disponibilizar, eu entrego para a Letícia entrega para alguém, não sei como vocês podem fazer isso. Mas para que vocês tenham essa questão, essa forma de ensinar eles a relaxarem com técnicas mesmo corporal. É bem simples e de uma maneira lúdica, então eles gostam muito. Ou pode ser pelo seu... Peraí, Kátia, pelo seu Insta também, tá? Não tem problema, aí a gente depois passa para o pessoal. Tá. Eu ia sugerir também estar postando no grupo que foi feito para poder mandar o link da live também. Eu tenho um pouco de dificuldade com a tecnologia, eu falei para vocês. Então, é assim, ó, eu vou disponibilizar para vocês, e aí vocês verificam onde é melhor, pode ser? Que eu tenho muita dificuldade com a tecnologia. Eu também estou nesse processo da pandemia de adaptação online. Então, assim, eu sei o básico do básico, mas eu fornecer eu posso. Aí, de repente, se eu lembrar até de outras técnicas, assim, que sejam mais adequadas aí, que dê para vocês utilizar, eu também posso estar oferecendo. Não, pode mandar assim que a gente manda no grupo do WhatsApp. Tá. Mais alguém tem alguma pergunta para a Sueli? Eu acho que não. Então, a gente agradece muito a palestrinha que você deu. O pessoal gostou bastante, tá todo mundo te elogiando muito bem.
que está todo mundo aprendendo, né, bastante informações. Eu queria agradecer que tem mais 2 articuladoras assistindo, acompanhando a nossa palestrinha. A articuladora Leonor e a Maria Ivone. E o nosso PCNP, o Alessandro, que eu acho que a conexão dele caiu, mas ele estava com a gente até agora. A gente agradece muito e fica convite para a próxima live. Tá bom. E aí, então, eu também agradeço o convite, a oportunidade. É importante a gente contribuir de alguma maneira, e essa é uma maneira que eu tenho oferecido também, realmente, para as pessoas, né? Trazer um pouquinho do conhecimento que eu tenho. E aí, quero deixar em aberto, então, como são professores ou estagiários aí que podem estar também, ou estão, não é estagiário, né? Estudantes que estão aí para a área da pedagogia. Eu deixei aí meus contatos no final da live, se vocês quiserem também, né, usar esse material aí para que eles tenham o meu contato, eu fico à disposição para ajudar, tá? Nessas situações que eles colocaram aí de angústia, de como lidar com alguma situação, se eu puder contribuir, fico à disposição para vocês. Combinado. A live foi realizada pela gente do programa Escola da Família, pela professor Antônio de Barros Serra, a escola, professor Antônio de Barros Serra. Kátia, vai falar alguma coisa? Eu queria agradecer a Sueli pela colaboração, por ter abraçado o nosso projeto, e foi uma delícia, adorei, obrigada mesmo. E espero os próximos. Eu que agradeço. Obrigada. Quem quiser saindo, o pessoal pode ir saindo, tá? Fica à disposição de vocês. Obrigada a todos os participantes.